Aleluia. Queridos, eu estou feliz de verdade, né? Ontem eu não estava, hoje eu estou. Sabe? Foi muito bom ontem o culto no Prado, né? Jesus se fez presente lá, foi muito precioso o que Jesus derramou nas nossas vidas ontem à noite. Mas hoje o que eu tenho para ministrar já tem tudo a ver com como já iniciou essa noite aqui. Então, você que está na sua casa, Deus abençoe muito você. Em nome de Jesus, que você receba aí a presença de Deus. Em nome de Jesus. Tem alguns irmãos que estão gripadinhos em casa, né? Acho que uns 3 ou 4 pessoas que eu conversei agora antes do culto, alguns familiares estavam em casa doentes. Mas que Deus abençoe em nome de Jesus cada um. Amém? Mas, né, o culto começou e deu tudo errado. Deu tudo errado. Tadinho do Alisson, tá lá atrás, né? Os meninos do som, o Alisson estava suando, o menino do som estava suando. Eu falei, nossa, mas eu ia até falar com ele, né? Mas falando, Alisson, fica tranquilo que tava na agenda de Jesus essa pane no som aí, sabe? Eu acredito que Deus, ele muitas vezes ele tem algumas mensagens pontuais, sabe? E eu acredito que essa noite é uma mensagem pontual para algumas pessoas que estão aqui. Amém? Pontual para todas, talvez. Nós já passamos por esse dia e vamos passar por esse dia. Mas quando estava dando tudo errado aqui no som, eu falei, nossa, mano, glória a Deus. Comecei a ficar feliz. O Alisson estava lá suando, o pessoal correndo para lá e para cá, ligando para o pessoal do som que não veio. O único dia que o nosso líder do som, né, foi tirar um dia de tranquilidade, né? 3 irmãos começaram a namorar na igreja, aí foram dar um rolê com essas namoradas hoje, e daí deu tudo errado aqui na igreja, né? Eu acho que eles estão em pecado, sei lá o que está acontecendo. Mas, né, o Andy saiu com a Amanda, brincadeira, né? Eles vão escutar essa mensagem. O Andy saiu com a Amanda, né? O Júnior saiu com a Camila, né? Namoradinhos fresquinhos, né? E aí o Everson saiu com a Bruna, né? E ia fazer uma coisa muito legal, mas enfim, estou entregando já o que ele ia fazer. Nossa, tomara que tenha dado certo, né? Mas, enfim. Mas a questão é, depois corta essa parte para ela não escutar, tá? Se deu errado, já era, eu entreguei o negócio. Mas, minha esposa, Cláudio, para de falar. Mas, queridos, esse é o Cláudio. Mas, o nome dessa mensagem é O Dia que Deu Tudo Errado. Olha para quem está do sol e fala para o seu irmão, o dia que deu tudo errado. Alguém já passou por esse dia na vida? Talvez você estava saindo de casa, foi lá, o carro não ligou, aí você foi voltar para entrar em casa, você foi abrir a casa, quebrou a chave na porta, e aí depois você foi ver, não colocou o celular carregar na noite, foi ligar para o chefe, não tinha mais bateria, né, que ia chegar atrasado. Quem já passou por um dia semelhante a esse? Né? Um dia que dá tudo errado. Ontem nosso dia deu um pouco assim, né? E aí nós fomos pro Prado, né? Feliz da vida, só que não. Sabe aquele dia que você está no carro com a sua esposa e, né, está ali o clima tenso. Qualquer palavra que qualquer um soltar pode virar um fight, né? Um UFC ali no carro, né? E graças a Deus eu fui como um cordeiro mudo, né? Até o Prado. Mas deu tudo certo. Mas sabe, nós indo e deu algumas coisas erradas e nós, cara, paramos o carro e falamos, vamos nessa noite fazer algo com toda a nossa força. Porque se tem alguma coisa tentando impedir a gente, é porque a gente tem que fazer com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos, e vamos entregar o nosso melhor nesse dia. Sabe? E aí nós fomos, e foi muito poderoso, foi bênção demais, sabe? Mas eu acredito que você está aqui, você já lembrou do dia, talvez, que deu tudo errado. E talvez para alguns foi esses dias, talvez não foi uma coisa leve, mas talvez foi uma coisa pesada. Talvez você está aqui, um dia você casou, mas deu um dia algo errado. E você talvez passou por um divórcio. Ou
você um dia deu algo errado e você perdeu um filho que estava no ventre. Ou deu alguma coisa errada na saúde de algum familiar, uma coisa que veio repentinamente e logo ocasionou um óbito, e você sofre com isso ainda. Então muitas vezes existem coisas leves, mas também existem coisas pesadas, sabe? E a Bíblia, sabe, ela fala o seguinte, olha o que fala em João 16, versículo 32, um versículo muito conhecido, 2 versos, fala: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Vivemos isso há pouco tempo atrás na pandemia. E me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Você pode falar isso? O Pai está comigo. Ele fala no versículo 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Um outro verso, né? Que quando eu estou passando, sabe, por algum dia difícil, desencontrado, estou triste, estou chateado, né? Aquele dia que você está irado e você sabe que você não pode pecar, mas você está louco para fazer alguma coisa errada. A minha esposa, ela sempre ministra nesse verso, que traz uma consciência para a gente poder enfrentar os dias que dão errado, que fala o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará aos seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio bem. Só que não. Basta o seu dia o seu próprio mal. Então o que a Bíblia está falando para nós aqui? Que a cada dia nós não vamos ter uma boa coisa muitas vezes. A única, sabe, esperança que nós temos que ter, e essa esperança não morre, mas ela ressuscitou dentre os mortos, é Jesus Cristo. E ela é a nossa boa notícia. O Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, e ela é a nossa boa notícia. Então, quando tudo dá errado fora, nós temos ainda um grande esconderijo, como eu falei na semana passada no Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo, onde o Senhor deseja que nós venhamos habitar, que fala de um relacionamento com Ele, que nos mantém em qualquer dia, seja o que aconteceu ou o que não aconteceu, sabe, existe um lugar que nos traz vida apesar de todos os apesares. Você está comigo aqui? Amém, amado? Você está aqui de verdade? Sabe? Então a cada dia você vai passar talvez cada dia basta o seu próprio mal. Mas a nossa boa nova é que Jesus, Ele fala: em mim tem um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mesmo que possa acontecer alguma coisa de mal, Jesus, Ele venceu todas as coisas, amém? Está aqui? Sabe? Mas, sabe, eu acho que muitas vezes algumas coisas acontecem na vida dos filhos de Deus, como aconteceu, né, com a gente, né? Justamente muitas vezes para surgir algo, porque tudo aquilo que Deus faz em você, Ele vai fazer através de você. Você vai ver nos profetas, sabe, muitas coisas, Deus, Ele realizou literalmente em alguns profetas, para entregar um recado ao povo que não estava entendendo a palavra de Deus. Deus, Ele falou pela sua palavra, o povo estava lá, não entendia, não compreendia, não queria compreender o que Deus fez. Deus fez os profetas passarem por coisas meio cabulosas, sabe, alguns deles, justamente para que o povo pudesse, sabe, compreender a mensagem de uma forma literal. Deus falou um dia, o profeta chamado Oséias, falando o seguinte: olha, casa com uma prostituta, porque eu quero mostrar para o meu povo, sabe, que ele está sendo essa prostituta, que ele está dormindo, ele está tendo relações com vários deuses estranhos, vários falsos deuses. E aí então Deus mandou o profeta se casar com uma prostituta e ter filhos com ela, aonde Deus queria passar a mensagem. Qual a mensagem? Olha, mesmo que você venha dormir com outros deuses, meu povo, eu ainda quero você em casamento. Sabe a canção que nós cantamos aqui agora? A primeira canção que fala da misericórdia, da compaixão de Deus. Mesmo que nós venhamos a cair várias vezes, mesmo que nós venhamos a passar por vários altos e baixos, mesmo que nós venhamos passar por um dia onde tudo deu errado e errar também. Sabe, a Bíblia vai falar que Moisés foi um homem, sabe, que um dia deu tudo errado para ele. Ele viu um homem sofrendo, ele viu um homem da sua terra sofrendo na mão do egípcio. Ele foi lá e naquele dia, como um príncipe, como um homem nobre, ele tomou partido com a sua própria força e matou aquele homem que estava maltratando um hebreu.
aquele dia acabou com, sabe, talvez com aquilo que ele tinha planejado. E ele foi lá e matou aquele homem e deu tudo errado. Talvez depois daquele dia ele não conseguia mais dormir, ele ficou, talvez, sabe, virando noite sem claro, pensando, mano, eu matei um cara, eu enterrei, eu escondi ele. Eu escondi esse cara. E aí então, depois de um tempo ele sai, ele vai de novo, sabe, olhar o povo, ver como é que estava o trabalho, e então ele vai fazer justiça, mas daí um egípcio fala, você vai matar a gente também? Você também vai me matar como você matou aquele outro? E o que acontece? Ele sai voado, porque então ele sabia que já todos estavam sabendo, logo iria, né, se proliferar aquele fato, então automaticamente ele foge, ele fica 40 anos escondido. Mas olha só que poderoso, o cara que matou um homem, depois foi lá, se dobrou diante de um homem chamado Jetro, que se casou com uma das suas filhas, e aí então ficou lá, teve 2 filhos, cultivando, começou a cuidar das ovelhinhas de Jetro. Aquele homem ficou 40 anos lá. E eu quero falar para você que a Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Sabe, se um dia você olha para a tua vida e vê uma ação, uma reação que você teve que talvez, sabe, foi muito forte, você ainda está com a âncora da sua alma presa naquela reação errada que você teve lá atrás, talvez. Quantas pessoas que eu vejo que se culpam ainda de um passado na qual talvez traíram alguém. Talvez aconteceu um adultério, alguma coisa, sabe, tem consequências. Um homem segundo o coração de Deus, num dia ele foi lá e ele acabou com a sua vida. Num dia que ele era para estar nas guerras, ele ficou em casa, ele foi lá e viu que não era para ver, e fez o que não era para fazer, e só foi acontecendo o efeito cascata de coisas ruins. Mas a questão é que ele se arrependeu e Deus perdoou ele. Você está comigo aqui? Sabe, muitas pessoas, muitos de nós estão presos em âncoras do passado, em dias que deu tudo errado, mas eu quero falar para você, Deus, ele ressignifica, Ele faz tudo novo de novo. Amém? Deus pode fazer tudo novo de novo hoje na sua vida. Você está aqui porque Deus quer fazer algo novo na sua vida, amém? Você está aqui, amado? Sabe, mas justamente nós precisamos ser preparados para os dias que vão dar tudo errado nessa terra. Sabe, precisamos, como filhos de Deus, estarmos prontos para dias que vão ser sombrios aqui nesse mundo. Nós estamos vendo que cada dia estão acontecendo coisas que cada vez mais nós vamos conectar com a volta de Jesus Cristo. Tudo está se afunilando para você ver como um relâmpago. Jesus vindo pegar a sua igreja, os seus filhos. Tudo está se caminhando para isso. E olha a confusão que vai ser. Em Mateus no capítulo 24, se você puder abrir comigo rapidamente, eu quero ler brevemente essa passagem. Mateus 24. Eu sei que hoje você não está com pressa, amém? Deu tudo errado, então nós vamos até a meia-noite, amém? Amém, gente? Mateus 24, olha como é que vai ser só um pouquinho do cenário dos últimos dias, olha como vai dar muita coisa errada. Mas no final vai dar tudo certo, amém? Quem já viu Vingadores, o Ultimato aqui? Deu tudo errado. Mas no final o quê? Deu tudo certo. E assim vai ser com Jesus, amém? Olha só, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Versículo 3. Estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda no fim dos tempos. E Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém vos engane. O engano vai ser um dos grandes cuidados que nós vamos ter que ter nos últimos dias. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim.
Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Dá tempo de ir embora do culto. Que forte essa mensagem, né? Olha que coisa, tanta coisa errada que vai acontecer aqui. Fomes, terremotos, vários lugares. Né? Se você quer ir para Nova Petrópolis agora, você tem que dar toda uma volta. Porque desceu o barranco lá. E isso é nível easy. Amém? Mas ele falou que várias coisas assim vão acontecer e vai gerar um grande caos na terra, porém todas essas coisas são o princípio das dores, é o princípio ainda, gente. E vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair, e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele porém que ficar firme até o fim será salvo. Olha para quem está ao seu lado e fala, fica firme, meu querido. Porque você permanecer firme, isso custa a sua salvação e a minha salvação, amém? E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, e para testemunha de todas as pessoas, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Mas olha o cenário dos últimos dias, gente. Isso já está acontecendo. Lá na França, por causa da morte de uma pessoa, né? Se eu não me engano, de uma mulher islâmica, né? De origem islâmica, agora todos os radicais estão se levantando lá e está um grande caos na França. No Brasil nós estamos vendo um grande cenário talvez de caos lá na frente. Sabe, nós estamos vendo tantas coisas que podem acontecer nos Estados Unidos, em tantos países, nós estamos vendo tantas coisas acontecendo. Eu quero falar para você que isso tudo faz parte do cenário dos últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Sabe? E aonde muitas coisas podem dar errado. Nós acabamos de vir de uma pandemia onde deu tudo errado. Na verdade, nós vimos dar tudo certo, porque Jesus cuidou da gente, amém? Não sei vocês, mas eu vi a mão de Deus cuidando dos seus filhos. Eu vi a mão de Jesus cuidando dos seus filhos. Sabe, a sombra do Onipotente, sabe, aqueles que descansam à sombra do Onipotente, vendo o poder de Deus cobrindo as suas vidas num tempo de escassez da terra. E nós vamos ver uma grande glória, porque a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Então, por mais que dê tudo errado um dia, sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, basta nós continuarmos amando a Deus. Enquanto estiver tudo dando errado lá fora, se nós permanecermos amando a Deus, você vai ver as coisas convergindo para mim e para você, amém? Mas o primeiro livro na cronologia bíblica não é Gênesis. Mas é um outro livro, alguém sabe qual é? Jó. E justamente o primeiro livro escrito que está na Bíblia é de um homem que passou por um momento onde deu tudo certo para ele, ele viveu muito bem, cuidado por Deus em todas as áreas, sabe, estava ali com uma redoma na sua vida e sempre estava prosperando, tudo dando certo, ele não era tocado, não. Justamente o primeiro livro da Bíblia escrito fala de um homem que teve um dia e vários dias que deu tudo errado. Jó foi um cara, sabe, olha o que a Bíblia fala em Jó 1, versículo 6, fala o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor como nós aqui, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem?
Deus fez isso com Jó, gente. Olha só que poderoso. Uma pessoa que vive em integridade, em retidão, que teme a Deus e que se desvia do mal, Deus coloca uma cerca ao redor daquela pessoa, desviando dela todos os males que podem vir contra várias pessoas. Ontem mesmo, sabe, nós estávamos falando sobre algumas coisas pós-culto que muitas vezes tem acontecido com várias pessoas, e eu, sabe, vendo muitas vezes o quanto um posicionamento de dureza de coração, de se afastar do Senhor, de tomar um partido, de ficar de saco cheio e falar, quer saber, não quero mais isso, não quero mais o Senhor, não quero mais saber da igreja, dos irmãos, vou ficar na minha, ou vou vazar, sabe, ou vou tomar um tipo de partido de uma dureza, a partir das dificuldades da vida, sabe, nós vemos uma desproteção, mas ao mesmo tempo nós vemos Deus guardando muitas pessoas de uma forma sobrenatural, em dias onde dá tudo errado. Mas aqui, Satanás, ele veio, sabe, provocando o Senhor. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Vamos ver qual o motivo que realmente Jó tem esse temor ao Senhor. Então, ele falou, abençoaste as obras de suas mãos e os seus bens se multiplicaram sobre a terra. Depois de guardar as coisas de Jó, guardar a sua casa, a sua família, tudo que ele tinha, ele fala, você também abençoou as obras de suas mãos e os seus bens se multiplicaram sobre a terra. Sabe, se existe uma multiplicação, se existe algo que está sendo abençoado através das suas mãos aqui nessa terra, eu quero falar em nome de Jesus. Reconheça que isso vem de Deus. Reconheça que vem de Deus. Se você está sendo abençoado em alguma área da sua vida, se você está conquistando coisas, eu quero falar para você, reconheça. A Bíblia fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitando as suas veredas. Você está comigo aqui? Mas ele foi continuando falando o seguinte, mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. O próprio inimigo falando isso. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser, com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Num dia, e depois daquele dia, a Bíblia diz que todos os filhos de Jó, todas as coisas que ele tinha, uma por uma, sabe, foi passando por um tipo de calamidade. Ele perdeu o seu trabalho, ele perdeu sua casa, ele perdeu, sabe, todo o seu rendimento, ele perdeu seus filhos, ele foi perdendo tudo num dia só. Tudo deu errado. Depois Satanás volta ainda e fala, olha, agora que eu tirei tudo isso, deixa eu tocar nele também. E aí o Senhor, tá bom, você pode tocar nele, mas você não pode matá-lo. E aí ele vai lá e coloca câncer maligno nele. E Jó fica cheio de câncer, e a sua esposa, depois que ele começa a ficar mal, a esposa dele fala, amaldiçoa o teu Deus e morre. A esposa dele se volta contra ele e fala, amaldiçoa esse teu Deus aí, cara, porque olha o que está acontecendo com a gente, está tudo dando errado. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E a Bíblia diz que Jó permanece firme, como nós falamos. Deus toca, sabe, Deus permite Satanás tocar em tudo aquilo que envolve a vida de Jó, mas Jó é um exemplo para nós, que no dia errado, o que você tem que fazer? A Bíblia fala que existem duas coisas que Deus deu de trabalho para o homem. O Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar o jardim. E a Bíblia fala em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. No dia que dá tudo errado, o que você tem que guardar? Como primeira coisa, o seu coração. Sabe, a Bíblia diz no Salmo 1 que nós temos que tomar cuidado com quem nós estamos assentando, com quem nós estamos dando, pedindo conselho, pedindo ajuda. E tem muitos filhos de Deus buscando conselhos, buscando direções, sabe, em tantas coisas que muitas vezes fazem com que o seu coração não seja guardado pelo Senhor, e a vida vai saindo pelos dedos, a vida vai saindo, sabe, facilmente. Eu quero falar para você que uma das funções que nós temos é guardar o nosso coração. Você está comigo aqui, amado? Sabe, Paulo termina a sua vida falando o seguinte,
combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você está guardando a sua fé? Você consegue guardar a sua fé, guardar o seu coração? A Bíblia fala no Salmo 119, versículo 11, fala: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando está tudo errado, se você não tiver a palavra de Deus guardada no teu coração nos dias anteriores, estiver guardando a palavra, cara, automaticamente você vai fazer uma besteira. Quantos cristãos, no dia que está tudo errado, ele toma uma ação natural, talvez vá lá e faz um grande empréstimo, ou vai num agiota, ou não sei o que, ou toma uma decisão movida, por um medo, ou por alguma coisa, por não ter guardado a palavra que traz a confiança e o descanso, que Deus é o Deus do impossível. Você está comigo aqui? Do dia que dá tudo errado, o que nós vamos fazer para não pecar? Eu guardo a tua palavra para não pecar contra ti. Ontem a minha vontade era de fazer, um monte de coisa, de ir voltar para casa, ficar bravo, no dia que dá errado as coisas, a gente tem vontade de fazer um monte de coisa, mas o temor no nosso coração, que vem por uma vida onde você está guardando a sua fé, você está, buscando andar no caminho do Senhor, você está guardando a palavra, se alimentando dela, buscando, no dia que dá tudo errado, você vai ver saltando de você, um posicionamento que nem vem de você, mas vem pela soma da palavra de Deus e da vida que você está tendo com Deus até então. Parece que muitas vezes um tempinho com Jesus durante o dia, durante a semana, não está acontecendo nada. Mas no dia que dá tudo errado, você vai ver saltando de você o Cristo que você se alimentou. Ou você vai ver saltando de você o primeiro Adão que pecou e que colocou tudo em jogo. Mas no dia que dá tudo errado, você vai precisar daquele que venceu o pecado. Você está comigo aqui? A Bíblia fala, Jó 23, versículo 11 fala: os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele, do mandamento dos seus lábios, nunca me afastei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Deus cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Jó lá padecendo, cheio de feridas no seu corpo, perdeu seus filhos, perdeu tudo que tinha, o inimigo pôde tocar em tudo aquilo que ele tinha, tocou no seu corpo, ele estava lá, todo ferrado. E ele ainda conseguiu dar uma declaração como essa: olha, eu guardo a sua palavra, eu escondi do mandamento dos teus lábios, eu nunca me afastei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. E ele pôde falar no dia mau: Deus cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Você pode fechar os teus olhos e falar, bater no seu peito, ou colocar a mão no seu coração e falar: Deus cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Esse dia mal vai passar. O dia que dá tudo errado, ele vem, assim como ele vem, ele vai embora. Você está comigo aqui? Mas a questão é, que existem provações que produzem em nós uma transformação segundo a vontade de Deus. Se você está sendo aprovado, existe, uma aprovação que Deus quer fazer na sua vida. E eu acredito que esse é um tempo de eu e você guardarmos o que Jesus tem derramado sobre nós de uma maneira muito poderosa. Então Jó, no final ele se levanta e fala: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Ele guardou o coração dele. E tudo aquilo que ele perdeu, Deus deu tudo de uma forma muito mais poderosa. E outra, antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois disso tudo, ele conheceu o Senhor com os seus olhos. O dia que dá tudo errado, é uma grande oportunidade para você ter uma experiência com Deus, de ver a presença dele, de sentir. Apocalipse 3:10 fala o seguinte: você guardou a palavra da minha presença, por isso eu também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Olha o que Deus fala: você guardou a palavra da minha presença.
Ele fala para a igreja de Laodiceia. Ele fala para essa igreja, Poema. Vamos pegar para nós isso, amém? Você guardou a palavra da minha presença, por isso também eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna de santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do Deus, do meu Deus, e o meu novo nome. Eu creio muito que o Senhor está vindo sem demora, amém? E todo que é vencedor, que passa por isso, Ele faz dele uma coluna no santuário do Senhor. Deus quer fazer de você uma coluna nessa igreja, mas não só aqui, mas uma coluna de Deus aonde você está inserido nessa terra. Nós estamos carentes de colunas em empresas, na sociedade. E quando que nós nos tornamos uma coluna de verdade? Quando nós passamos pela provação, pelo dia que está tudo errado, e nós guardamos aquilo que o Senhor tem depositado nos nossos corações. Proteja o que o Senhor tem dado para você, amém? Sabe, a Bíblia vai falar sobre 3 homens, né? O segundo que começa com a mesma letra é José. Num dia, José passa por 3 dias. O dia que ele foi vendido pelos seus irmãos, depois ele vai lá e prospera na casa de Potifar, dá tudo certo. O segundo dia, quando ele está lá na casa de Potifar, o que acontece? O dia que está tudo errado de novo. O primeiro dia que está tudo errado, ele é vendido pelos irmãos, porque os irmãos têm ciúmes, porque o pai era um cara que agraciava mais ele era diferenciado, ele era o preferido, e então ele é vendido pelos irmãos. Depois ele vai, dá tudo certo. O segundo dia que está tudo errado é quando ele está lá trabalhando, né? A Potifera vai lá e deseja deitar com ele. A mulher de Potifar, o homem que ele estava servindo, um grande governador do Egito, vai lá e vê José e fala: que garoto bonito que esse menino é. E vai lá e tenta deitar com ele, mas ele sai fora voado, ela fica com as roupas dele, ele sai quase nu, né? Então ela vai lá, começa a gritar, fazer um escândalo, falar: ele tentou me estuprar. E aí então ele vai lá e é preso. Deu tudo errado de novo. Imagina só a consciência desse cara. Você já passou por alguma coisa desse sentido? Vendido pelos seus irmãos, jogado numa cova, vendido depois de novo. Depois, quando está dando tudo certo, você vai lá e de novo uma coisa acontece com você. E você é preso de novo. E aí está lá. Mas aí vem o terceiro dia, e esse dá tudo certo. Quando ele vai lá e é chamado para revelar o sonho de Faraó. Todo remanescente, ele passa primeiro por dias que dão tudo errado. Todo remanescente fala de pessoas que perseveram e permanecem no tempo que dá tudo errado. Você é um remanescente nessa cidade. O que é um remanescente? É alguém que sobreviveu a um caos, sobreviveu a um tempo de provação, sobreviveu a um tempo de pressão, mas ele nem percebeu que todo aquele tempo onde ele passou por aqueles momentos difíceis, estava sendo gerado nele um caráter de um governante, segundo o coração de Deus. E qual foi a principal atitude que ele precisou ter no dia que deu tudo errado? Jó passou por um dia que deu tudo errado, porque o próprio Satanás tocou nele. Foi principados e potestades, foi coisas malignas. Eu quero falar para você que tem dias que vai dar tudo errado, porque o próprio inimigo vai tentar tocar você. O próprio inimigo vai tentar desmotivar, vai tentar acabar com a sua caminhada, vai tentar, jogar uma seta no seu coração, na sua mente, tentando impedir a sua vida. Foi isso que aconteceu com Jó, mas ele guardou a palavra de Deus. E quando se fala de, estar direto com Satanás, a Bíblia fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E ele resistiu, não foi fácil. Mas quando fala de José, está falando de um cara que não foi atacado, não passou por um dia que deu tudo errado por causa do diabo, mas por causa da sua família, por causa de pessoas. Deu tudo errado para ele porque os seus irmãos venderam ele. Deu tudo errado para ele porque depois uma mulher enganou ele, tentou deitar com ele, ele fugiu dela. Talvez tenha coisa andando errada na sua vida,
porque tem pessoas vindo contra você. Eu quero falar para você como que José venceu tudo isso. Ele entendeu que cada pessoa que vinha, que fazia algo contra ele, fazia parte de um processo de construção, de um caráter segundo Deus, para governar sobre uma nação toda. Você está comigo aqui? Quando ele se encontra com seus irmãos, que ele não consegue aguentar mais, sabe, ele se encontra depois já governando, seus irmãos vêm até lá pedir comida, porque o mundo tinha uma grande crise, ele estava governando sobre a crise. Então José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, e então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Sabe, se nós conseguíssemos compreender e não culpar as pessoas, talvez um pai, uma mãe, culpar alguma pessoa que, sei lá, abandonou você, alguma coisa que aconteceu, alguém traiu você, alguma pessoa que te fez muito mal, ficou devendo para você horrores. Ou várias pessoas, né, como o irmão falou, deixaram um bolo de cheques assim, sabe, e que não pagaram. Sabe, eu quero falar que no final das contas, essas pessoas estão contribuindo para que em você seja construído um caráter de remanescente. E o que José precisou fazer? Conseguir ver tudo isso e não lutar contra a carne e contra a sangue, e perdoar os seus irmãos, e perdoar aquelas pessoas, e perdoar todo mundo que tinha feito algo contra ele. Nós vivemos num nível muito easy, gente. Olha o que Jó passou e permaneceu e guardou a sua vida. É um tapa na cara de todos nós. Olha o que José passou, deu tudo errado para ele, esse cara permaneceu, guardou a sua fé, guardou a sua vida e entendeu que todo esse processo construiu nele esse homem. Em nome de Jesus, se alguma pessoa um dia fez algo para você, eu quero em nome de Jesus declarar que você vai conseguir liberar perdão para essa pessoa. Sabe, tão poderoso que eu escutei esses dias no culto, uma pessoa aqui da igreja, sabe, foi ministrada numa palavra que o Evandro ministrou aqui. E ele nem ministrou sobre paternidade, mas no momento da mensagem ele falou sobre o pai dele. Falou, sabe, como ele estava ali, talvez estava criando um hábito tão natural de estar com o pai, não estava mais honrando o pai dele, reconhecendo o pai dele. E ele foi lá e ele, né, começou a dar uns beijos no pai, começou a se aproximar, e ele, né, no momento da mensagem, se não me engano, ele falou: você que precisa perdoar o seu pai, perdoa o seu pai. Porque é o primeiro mandamento com promessa. Teve uma pessoa que estava aqui, que tem o pai, se eu não me engano, em São Gabriel. Essa pessoa pegou o carro alguns dias depois e estava mal resolvida com o seu pai. Foi lá para São Gabriel se resolver com o seu pai. Respondeu a palavra ministrada. Olha que poderoso isso, gente. Deus pegou o coração daquela pessoa e falou: mano, eu por tanta coisa pequena, eu estou longe do meu pai, eu estou assim, sabe, ai de mal, ou sabe... Por causa daquele, sabe quando o amor de Deus enche o coração da pessoa, a gente começa a relevar tudo aquilo que deixava a gente irado. A gente começa a perceber o quanto realmente nós estávamos, sabe, presos em tantas coisas pequenas. O amor de Deus nos coloca tão acima e faz relevar cada coisa. Está comigo aí? Sabe, nós vemos tantas coisas, mas o último homem que eu quero falar aqui é Jesus. Jó, José e Jesus. Deu tudo errado para eles. Passaram por dias onde deu tudo errado. E eu quero falar para você que o dia da sua redenção, naturalmente falando, foi um dia que deu tudo errado. O homem mais inocente da terra foi condenado à morte. Pedro
o homem mais valioso da terra, mais precioso, foi vendido por 30 moedas. Naquele dia, seus discípulos, um cortou a orelha de um sacerdote, depois eles todos fugiram, houve um rebuliço, o principal discípulo foi lá e cortou a orelha, depois foi lá e negou Jesus, ficou mal, um cenário horrível, soltaram um assassino, estava dando tudo errado, o dia, sabe, dos dias mais poderosos da terra, naturalmente falando, deu tudo errado. E olha só o que Jesus fala em Mateus 26. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus estava sendo preso. Judas tinha dado um beijinho no rosto dele e falou: é esse aqui, é o cara. E aí pegaram Jesus, Pedro vai lá e corta a orelha do sacerdote. Então Jesus vai lá e fala: Pedro, você acha que eu não podia agora clamar ao meu Pai e Ele mandar nesse momento 12 legiões de anjos? Mas não aconteceu. Mas como? Então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer. Naquele momento Jesus disse às multidões: vocês vieram com as espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Eu quero falar para você que tem dias que acontece, dá tudo errado na sua vida. E eu não quero aqui, sabe, eximir você e eu de consequências que nós plantamos para colher. Mas tem dias que é para dar tudo errado, para que se cumpra as escrituras. Deu tudo errado com Jesus. Mas era necessário acontecer aquele dia, para que tudo pudesse dar certo depois. Ele foi humilhado, ele foi preso, ele foi colocado como um cara, sabe, o pior da sociedade. Soltaram um ladrão. Eu quero falar para você que tudo está debaixo da mão poderosa de Deus. Deus não perde nada do seu controle. Deus nunca vai perder nada do seu controle. Mas a palavra de Deus vai se cumprir. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor Jesus, amém? Mas olha só, foi a partir desse dia que deu tudo errado, que a redenção veio sobre a sua vida. A redenção veio depois de um dia errado. Aquele dia, sabe como é que aquele dia terminou? Com Jesus na cruz, todo estourado. Ainda colocaram uma lança aqui nele, saiu água e saiu sangue e água. Deram uma esponja cheia de vinagre, e logo depois ele falou: está consumado. E sabe como é que terminou aquele dia que deu tudo errado? O véu se rasgou de alto a baixo. E todos agora podem ter acesso à presença de Deus, porque um homem venceu o dia mau. Porque um homem venceu o dia que deu tudo errado. No jardim onde tudo estava dando muito certo, Adão entregou a salvação. No dia onde estava dando tudo certo, era tudo maravilhoso, tudo prazeroso, tudo lindo, ele foi lá e ainda assim desejou algo, sabe? Caiu numa tentação de Satanás. Mas no dia que deu tudo errado, o segundo Adão, Jesus Cristo, resistiu. E aos olhos de todo mundo, os discípulos tinham fugido. Tudo já estava, sabe, a mãe dele estava chorando, estava todo mundo lá, sabe, sofrendo. Mas Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo. Porque a Bíblia diz que ele foi morto desde a consumação dos séculos. Ele é o Cordeiro. Assim que o homem pecou, eu quero falar para você que Deus, ele já tinha no coração dele um plano. O meu filho vai entrar em campo se caso acontecer algo. Porque eu criei algo
que eu não vou abrir mão. Eu criei algo, a minha imagem, a minha semelhança, e eu não vou abrir mão. E Ele liberou o Filho dele para mim e para você. E Jesus estava morto antes daquela cruz, gente. Jesus estava morto há muito tempo. Mas o dia que que deu tudo errado para Jesus, gerou esse dia aqui, ó. Apocalipse 21:4 fala: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Tu disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e quem tem sede darei de graça, da fonte da água da vida. E o vencedor herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Se está tudo dando errado para você, eu quero falar uma coisa: Ele enxugará do olho toda lágrima. As primeiras coisas vão passar. E a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 12, sabe? Olhem atentamente, fixamente para aquele que suportou tamanha oposição. Olhem atentamente. Eu quero falar, é tempo de nós buscarmos Jesus, olharmos para Jesus, porque vai dar muita coisa errada pela frente. Mas para nós vai dar tudo certo. Porque ainda que você venha morrer, você vai estar com Jesus Cristo. Qualquer coisa que pode acontecer, eu quero falar para você, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Você está aqui, fica de pé no seu lugar. Segunda Coríntios 4:8 fala: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Sabe, Jó, ele resistiu. José, ele perdoou. Jesus, ele morreu. No dia que está tudo errado, eu quero te dar um conselho. É dia de morrer para você mesmo. Só que só em Jesus a gente consegue morrer. E a morte que nós morremos, a morte de Cristo é a morte que produz vida. Sabe, depois que passou o dia mal, eu estava lá: Jesus, por que aconteceu isso? A pior coisa que alguém pode fazer no dia mal é questionar Jesus. Jesus, onde é que o Senhor estava? Por que o Senhor está fazendo isso? Como se Ele estivesse fazendo. Mas a questão é, por que aconteceu isso? Sempre tem um grande ensinamento. Todo consolo que Deus faz, todo consolo que Deus dá, Ele automaticamente Ele já faz através de nós. E quando, sabe, eu estava me perguntando: Deus, por que esse dia todo errado aconteceu? E Ele falou: porque eu quero que você pregue justamente isso hoje. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Sabe, talvez tem pessoas aqui que passaram por um dia todo errado há muito tempo. Mas esse dia está presente ainda e está latejando na sua vida. Talvez você passou por algo, um dia todo errado, que gerou grandes marcas. Gerou, sabe, feridas que não se cicatrizaram ainda e elas estão prejudicando talvez seu casamento. Estão prejudicando, sabe, talvez sua família. Estão prejudicando as suas finanças. Estão prejudicando algumas coisas que talvez você não consegue se liberar. Essa é uma noite de libertação aqui, em nome de Jesus, da minha e da sua vida. Mas talvez você passou hoje por um dia que deu tudo errado, ou alguns dias.
Eu quero falar em nome de Jesus para você que Deus quer fazer algo na sua vida nessa noite. Deus quer apenas de você uma entrega, uma certeza. Porque ainda que você passe pelas águas, elas não vão te submergir. Ainda que você passe pelo fogo, Ele não vai te queimar. Porque o Senhor é fiel em todo o tempo, em nome de Jesus. Mas se tem alguém que talvez está preso em um dia mau, sabe, talvez você está realmente vivendo esse dia todo onde tudo deu errado, até hoje. E você está alguém cabisbaixo, alguém triste, alguém sem esperança. Talvez você está se culpando, eu quero falar em nome de Jesus, talvez esse dia era para que a Escritura se cumprisse na sua vida. Algumas coisas Deus, Ele não pôde impedir talvez, mas Ele pode dar um novo começo para você. E é uma noite de um novo começo para muitos de nós aqui, em nome de Jesus. Se você precisa se liberar nessa noite do dia que deu todo errado, eu quero te convidar, vem aqui na frente com muita fé, com muita ousadia, crendo num novo começo de Deus para você. Crendo, sabe, que nada, sabe, vai impedir a construção do caráter de Jesus na sua vida. Eu sei que tem pessoas que precisam se liberar nessa noite, na presença do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, é uma noite que o Senhor preparou para mim e para você. O dia todo errado foi o dia que Jesus conquistou a sua redenção. Se alguém precisa vir e se entregar na presença de Deus, você pode até ficar no seu lugar, não tem problema não, sabe? Mas talvez deu tudo errado lá atrás e você sofreu um acidente e gerou coisas, sabe? Você talvez passou por coisas pesadas. Eu quero, em nome de Jesus, apenas que você receba nessa noite uma liberação e um encorajamento para você viver uma vida com Jesus sem jamais se afastar da presença dEle. Jamais se afastar da presença dEle, em o nome de Jesus. Enquanto o Evandro ministra, se você tiver coragem, se você desejar vir à frente, você pode ficar à vontade. Se não, só coloca a mão no seu coração, sabe? E se libera no seu lugar, entregando a sua vida para Jesus, se doando a Ele nesse momento e falando: Senhor, eu quero resistir, Jesus. Eu quero que todo e qualquer dia, Senhor, possa se converter, Deus, na sua vontade para a minha vida. Eu quero olhar para Ti e não olhar para aquilo que deu errado. Eu quero tirar os olhos daquilo que é imperfeito e olhar para aquele que é perfeito. É noite de você tirar os seus olhos daquilo que talvez aconteceu e olhar para Jesus e guardar o seu coração, guardar a palavra dEle, guardar a vontade dEle, guardar a sua fé. Aleluia. Vem um pouquinho mais para frente, quem veio aqui, vem só um pouco mais para frente. Deus quer tirar marcas dos corações nessa noite. Deus quer tirar marcas dos corações nessa noite. Talvez você olhou tanto e você está olhando tanto para o dia que deu errado, ou olhando para a situação que deu errado, isso cresceu tanto em você. Talvez está tomando conta do seu pensamento, está tomando conta do seu dia a dia, você não consegue pensar mais em nada. Em nome de Jesus, é noite de olhar para o Senhor Jesus, é noite de olhar para a presença dEle. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar, Jesus, restaurar os corações, vem nesse lugar restaurar as vidas, Pai, vem nesse lugar restaurar os filhos, vem restaurar os pais, os casamentos, vem restaurar, Deus, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que está abalado, que foi abalado, Senhor. Espírito Santo de Deus, se algo aconteceu, seja onde foi que o dia deu errado, nós declaramos nessa noite o Senhor tocando cada coração, cada vida. Que saia nessa noite toda culpa agregada ao Senhor Jesus, toda culpa lançada talvez ao Senhor. Aleluia, Pai, nós te louvamos. Hoje para sempre, o
sempre, hoje para sempre, eu cantarei ao Deus de amor, seguro estou em ti, e não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. Pois teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Teu é o poder e tu é o reino e tu é a glória. Para todos sempre e sempre, amém. Para todos sempre e sempre, amém. Para todos sempre, para todos sempre e sempre, amém. Para todos sempre e sempre, amém. Jesus, tu és o nosso Senhor. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, cantarei pra você. E não há medo, e não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. Você pode cantar isso bem alto? E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, cantarei pra você. E não há medo, e não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, cantarei pra você. E se o dia mal vier sobre mim, cantarei pra você, cantarei pra você. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, cantarei pra você. Cantarei pra você. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, cantarei pra você. Eu te amo, Deus, tua graça nunca falha.
Eu te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da tua bondade, Senhor. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Enche os seus pulmões e cante bem alto, vamos! Em todo tempo tu és tão, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo tu és, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Você pode erguer suas mãos e declarar isso. Bondade Me seguirá. me seguirá. Senhor, tua bondade. Diga, bondade me seguirá, me seguirá. Senhor, Tua bondade me seguirá. me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá. Tua Bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. És fiel em todo tempo. Vamos lá, não duvide da fidelidade dele sobre você. Em todo tempo tu és tão. Em todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade
Vamos lá! Coloque o seu coração para fora e declare isso. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade de Deus. Nós cantaremos, Senhor, da bondade de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor? Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. O Senhor é aquele que venceu todas as coisas. Nada pode resistir ao Senhor e nós te louvamos, Pai. Eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor enviou o profeta, aquele dia que, naquele lugar onde o dia tinha dado tudo errado, naquele vale de ossos secos, e o Senhor profetizou vida sobre aquele lugar, e ressignificou e trouxe novamente aquele exército que estava morto, a vida novamente. Traga a vida novamente aqui nessa noite, Jesus. Sopra o teu fôlego de vida sobre cada um que está aqui novamente, Pai. E que teu fôlego de vida seja maior do que qualquer decepção do passado. Qualquer dia do passado não se compara com o teu fôlego que sobrepõe todas as coisas. Eu profetizo a vida do Senhor sobre cada um aqui, sobre cada coração, sobre cada lar, sobre cada pessoa. Eu declaro em nome de Jesus o Senhor fazendo novas todas as coisas e quebrando todos os traumas, quebrando, Senhor, qualquer ligação com o dia que não é do Senhor. E o dia que o Senhor fez é esse. Eu me alegrarei, me regozijarei nele, em nome de Jesus. Amém, amados? Está feliz? Aleluia! Aleluia! Nós estamos começando um novo semestre e eu acredito que essa palavra é para o seu semestre, amém? Amém, amados? Eu sei que o Senhor tem algo muito poderoso para fazer esse ano ainda na minha vida, na sua vida. E é um tempo de muito compromisso, de muita aliança com o Senhor, apesar de tudo, amém? Amém, amados? Aleluia. Queridos, nessa terça e quarta-feira nós temos os GCs. Quem vai no GC aqui? Ixi, mas que rua é esse? Quem vai no GC aqui? É o pessoal que vem que não vai ainda, vai, eu não vou ir, eu não vou. Sabe? Mas, cara, tem acontecido muito testemunho, sabe, de Deus nos GCs. Não tem, a Bíblia fala que todos os dias o povo estava caminhando junto, sabe? Então eu quero te encorajar a você caminhar com o corpo de Cristo. Então, se você não faz parte do GC, eu quero convidar rapidamente, vem aqui na frente os líderes. Tem líder de GC aqui nessa noite? Rapidamente, tem pelo menos um de cada, para vir aqui. Só para quem não vai no GC ainda, poder no final do culto te localizar e pegar o endereço e pegar um contato. Nós temos GCs de casais, GCs mistos, né, onde vai casado ou vai a pessoa que não está casada, mas fica perto da sua casa, o GC, dá para ir lá, sabe? Então está acontecendo muita coisa poderosa e nós temos GC aqui no Cinquentenário, tem GC aqui no São Pellegrino, dos meninos, dos homens, tem GC lá no Bela Vista? Bela Vista, tem GC aonde mais? Jardim América, sabe, das mulheres. Está acontecendo muita coisa poderosa. Mais algum que eu esqueci? Das meninas aqui também. Cadê a Thalita? Não está aí não? Ah, está lá em cima. Enfim, tem vários GCs para você estar junto com a gente, amém? Então faça parte do GC, você precisa fazer parte, porque Deus tem algo poderoso. E vai ser para a sua noiva, amém? E eu sei que é difícil, eu sei que é desconfortável, eu sei que é desafiador caminhar com o corpo de Cristo. Mas foi para isso que nós somos chamados. Amém? Não tem como resistir ao diabo se você andar sozinho. Somente com
alguém perto de você te ajudando, te alicerçando. Nós temos visto muito isso. E eu acredito muito no poder de Deus através da unidade. Amém, gente? Então, no final do culto, fala com essa galera aqui. E é isso aí. Dê um abraço quem está perto de você. Uma boa semana. Deus abençoe poderosamente sua vida. Em nome de Jesus.